péssimas notícias. Matheus Ferraz está com Covid e Fred está confirmado que não joga contra o Ceará. Vamos de base na zaga? Como é que a gente vai fazer? Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O seu like aqui embaixo ajuda, mas se você também não quiser deixar, é opção sua, né? O like tá aqui embaixo, se você gostar do vídeo, você aperta. E a inscrição também. Gostou do vídeo? Se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação, tá? Quando você aperta no inscrever, aperta no sininho ali para receber a notificação, você fica sabendo dos vídeos aqui do canal Raiz Tricolor primeiro. Bem, cadastre-se lá na promoção aqui do Raiz Tricolor, do 1xBet, né, do patrocinador aqui do Raiz Tricolor no 1xBet. O link tá na descrição, casa de apostas esportivas, muito famosa, conhecida no mundo todo, patrocina o campeonato italiano, enfim. 1xBet, que é uma casa de apostas bem confiável, é a casa de apostas que eu uso. O link tá na descrição, vai lá e dá uma olhada nas odds, até porque hoje é domingo e tem alguns jogos importantes, além do Fluminense, que joga amanhã, 6 horas da tarde. Vamos lá para as notícias, para começar passando rapidinho por uma notícia que é de Fred, que meio que a gente já imaginava, né? Fred tá fora mesmo, a notícia do Lancenet, tá fora do jogo contra o Ceará, nessa segunda-feira. Ao que tudo indica, John Kennedy deve ser entrar no lugar dele. Fred que tá fora com um edema muscular, um edema no músculo adutor da coxa direita. Como eu falei até já num vídeo, eu achei que fosse virilha. Ele sentiu essa lesão no intervalo, ali no último lance do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E é aquele tipo de lesão que, beleza, você tá de boa e tal, você tá aqui andando, mas se você correr, você pode ferrar a recuperação, enfim. Não é aquela lesão que você não consegue botar o pé no chão e tal, é uma lesão até mais complexa por causa disso. No fim das contas, como eu falei, John Kennedy deve ser o substituto. Há a possibilidade ainda de Luca e eu me recuso a acreditar que Felipe Cardoso seja uma opção, tá? Mas enfim, os sites dizem que Felipe Cardoso ainda é uma opção para Marcão. Eu me recuso a acreditar, acho que não deve ser, não tem que ser e não deve ser. Felipe Cardoso nem vem sendo relacionado. Pode ser John Kennedy jogando de 9, pode ser Luca vindo para o centro e botando, de repente, Michel Araújo, Fernando Pacheco, Caio Paulista, algum dos outros pontas para jogar pelo lado do campo. Pelo menos deve ser uma das opções que o Marcão deve ter na cabeça. Vamos para o outro assunto, que é Matheus Ferraz, que é um assunto complicado, porque do elenco que está ali jogando o Brasileirão direto, etc., faltavam 3 jogadores ali que não tiveram Covid ainda, né? São eles o goleiro Marcos Felipe, Matheus Ferraz, o zagueiro Matheus Ferraz, e o lateral Igor Julião. Bem, Igor Julião chegou a ter, eu até fui buscar aqui a página aqui agora, porque eu lembrava que o Igor Julião chegou a ter suspeita de Covid, mas ele testou negativo e ele teve só gripe na época. Mas, desses 3, só faltando esses 3, Marcos Felipe, Matheus Ferraz e Igor Julião, Matheus Ferraz está com Covid. O jogador já está em isolamento, como o prazo ali é de 10 dias, né, para poder você fazer o isolamento. Dificilmente ele joga ainda o Campeonato Brasileiro, né, considerando que se ele testou no dia 13, ele só volta no dia 23 e a última rodada do Brasileirão é dia 25, ou seja, o Fluminense vai mesmo precisar utilizar nessa reta final a sua zaga reserva, algo que não precisou no ano inteiro. O Fluminense passou o ano inteiro, para vocês terem noção, um número interessante. Em 2018, o Fluminense usou ao todo 9 zagueiros. 9 zagueiros. Exatamente, usou 9 zagueiros ao longo de toda a temporada. Você pode estar falando, pô, mas eu lembro de Tigão, lembro de Nino, lembro do Matheus Ferraz, lembro até de Frazan entrando ali numas fogueiras, vou falar sobre isso também. Lembro, não, mas teve Léo Santos, teve Banhas na primeira rodada, por sinal também, né? Teve um monte de jogador, teve até Yuri de zagueiro, né? Yuri chegou a jogar Paulo Ricardo. Enfim, em 2020 foi completamente diferente. Em 2020 a gente utilizou até a rodada passada 4 zagueiros só. Nino, Lucas Claro, Digão, que já saiu, e Matheus Ferraz. Aí na última rodada contra o Atlético entrou Frazan nessa conta. E eu particularmente espero que essa conta pare em Frazan. Por que você espera que pare em Frazan a conta? Não quer que estreie Luan Freitas, etc? Não, porque isso significa que Frazan foi mal ou se machucou também. Bem,
Por que eu tô falando isso tudo? Porque o Matheus Ferraz tá fora dessa reta final e Nino teve uma lesão. Foi uma lesão que aconteceu há uma semana já, a lesão aconteceu no sábado. Na segunda, quando ele deu entrevista lá pra gente do Canal 20 Podcast, por sinal a entrevista tá lá disponível, vale assistir porque a gente fala dessa questão da zaga da defesa também. Quando ele deu entrevista ali, ele já estava machucado, mas obviamente não podia falar nada, a gente não sabia ainda. E dentro dessa questão, dentro desse ponto, como o Nino tá fora, a gente não sabe quando volta, e Matheus Ferraz tá fora e não deve jogar mais pelo Brasileirão, só resta Lucas Claro, que teve uma lesão no dedo, mas está disponível para o jogo contra Meu amigo, esse cara é um touro, esse cara tem que receber uma estátua no Fluminense se a gente for campeão de alguma coisa, porque assim, o cara perdeu o pai, que, sei lá o que aconteceu, destroncou o dedo, não sei o que aconteceu exatamente lá com o dedo dele, mas ferrou o dedo, e o cara vai jogar ainda, continua jogando, e jogando bem, essa que é o absurdo. Mas o Lucas Claro está disponível, e o outro a atuar na zaga deve ser Frazan, Wesley Frazan. Depois eu vou falar do banco de reservas, mas para falar sobre Frazan, eu sei que uma palavra na hora veio na sua boca, fogueira. Frazan vai entrar na fogueira e etc. Bem, em parte isso é verdade, e é mesmo, Frazan ano passado principalmente, né? Ele pegou uma fogueira contra o Atlético Mineiro, a primeira partida depois, ele não jogava desde 20 de outubro de 2019, ou seja, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses sem jogar, e ele entrou numa fogueira ali nos minutos finais contra o Atlético Mineiro. Porém, no ano passado ele também entrou em fogueiras, né? Eu vou lembrar aqui de algumas. Ele jogou 59 minutos contra o Antofagasta lá no Chile, naquela partida doida que ele sai com cãibra e entra outro zagueiro que também, enfim. Ele também entrou na fogueira contra o Cruzeiro, naquele jogo lá da bicicleta de João Pedro. Ele não jogava desde o jogo contra o Antofagasta e do nada, vai, titular. Entrou também em 2 jogos que ele foi expulso, contra Vasco e Santos, que ele entra porque Digão foi expulso e ele também é expulso. E o outro jogo que também ficou famoso ali de fogueira foi quando ele jogou contra o Corinthians pela Sul-Americana, também do nada. Você tava aqui, foi expulso contra o Vasco um mês atrás, então agora vai, do nada, titular contra o Corinthians. Ok. E correspondeu. O problema é que, assim, a nossa memória tende a apagar um pouco também alguns erros, né, assim, quando a gente fala disso. E quando você vai olhar o desempenho de Frazan no ano passado, você tem esse bom desempenho até regular, regular de regularidade, né, nos jogos que ele entrou na fogueira, mas ele teve uma sequência de jogos. A gente às vezes esquece, mas a sequência com o inicial com o Marcão e a sequência de final de Oswaldo de Oliveira é com Frazan na zaga. Ele entra no jogo contra o Corinthians, né, aquele gol de Ganso e tal, de fora da área, gol de Ganso, gol de Cássio, na verdade, né? Ele entra, ele joga 1 minuto, mas depois disso ele é titular contra o Goiás, que é uma partida tenebrosa. Vá ver os gols, pesquisa aí no YouTube, obviamente eu não posso colocar aqui, mas pesquisa aí no YouTube, Goiás 3-0 no Fluminense, em 2019, e vê as lambanças da zaga do Fluminense, envolvendo, nesse caso, Frazan. Aí depois ele entra e é expulso contra o Santos. Tem a partida do 0-0 contra o Cruzeiro, que é uma partidaça dele, muito boa mesmo. Ou seja, olha só a maluquice. Ele muito mal contra o Goiás, muito bem contra o Cruzeiro. Aí depois tem o jogo contra o Bahia, que ele joga 80 minutos, ele entra logo no início do jogo. E depois ele faz um gol contra o Atlético Paranaense. Eu confesso que não lembro da atuação dele fora o gol. E depois uma atuação muito ruim também contra o Flamengo. Aí a atuação coletivamente ruim. O que isso quer dizer? Que não é sempre que ele entra na fogueira. E que não é um zagueiro... Até hoje ainda não se mostrou um zagueiro totalmente confiável. Tem partidas muito boas, mas tem partidas muito ruins. É um zagueiro que foi regular, né? E irregular, aliás. No ponto de que tem partidas muito boas. O desempenho dele é regular, né? É um desempenho na média ali. Por quê? Porque tem partidas muito boas e tem partidas muito ruins. Espero que o modo partidas muito boas venha ativado para essa reta final. No banco de reservas ainda não tem notícia nenhuma sobre quem deve ser utilizado. A gente pode ter tanto Luan Freitas, a gente não vem tendo outro zagueiro, né, no banco de reservas, pode ter Luan Freitas para uma emergência, caso o Marcão olhe ali, esse jogo aqui não é bom para eu estrear um moleque no profissional e tal. Tem a opção de Yuri como zagueiro, que por sinal foi o Yuri que eu mais gostei ou que eu menos odiei no Fluminense até hoje. Tem Yuri como zagueiro, enfim, quando atuou como zagueiro eu até gostei dele no ano passado.
Gostei assim, tá melhor do que como volante, mas não é pra ficar não. Mas então tem essa opção de colocar Yuri na zaga e a gente vai ver como é que vai funcionar. Porque se a gente no momento tem, olha a situação crítica de reta final de faltando 3 jogos pra gente conquistar essa vaga direta. A gente tem um zagueiro com lesão no joelho, a lesão de Nino, se eu não me engano. Um zagueiro com uma Covid, né? Um vírus, né? Com Covid. Um zagueiro com o dedo da mão fraturado. Eu não sei se está fraturado, a gente não teve muita notícia disso, mas enfim, o dedo da mão prejudicado, né? Machucado e que acabou de perder o pai. E um zagueiro que tem 15 minutos no currículo nos últimos 16 meses. E o outro é um zagueiro que nunca jogou pelo profissional. Se a zaga se mantiver bem, é muito questão, mérito desses caras e a questão do esquema também. Mas isso daí é um papo pro pré-jogo contra o Ceará. Saudações tricolores, um bom domingo pra vocês, até a próxima. 9 horas da noite no Canal 20 Podcast, aqui no YouTube mesmo, só digita aí, Canal 20. A gente tem uma live com o Vitor Canedo do Sport TV, não sei se todo mundo sabe, mas é tricolor, né? E a gente vai falar muito sobre renovações, contratações para Libertadores e também falar, obviamente, sobre a rodada do domingo, beleza? Passa lá, 9 horas da noite com o Vitor Canedo no Canal 20 Podcast. Saudações tricolores, até a próxima, valeu.